Olá pessoal, aqui é o André, criador do Iniciando com Dev. No vídeo de hoje vamos fazer uma aula bônus aqui dos nossos conteúdos dentro da nossa seção de portfólios que a gente está criando, porque eu quero explicar a diferença do margin e do padding no CSS para vocês. Então, se você caiu de paraquedas aqui para entender qual que é a diferença de margin e padding no CSS, eu só vou pedir um pouco de paciência para te entender que a gente está no meio de uma sessão aqui, de uma sequência de aulas, criando conteúdos para formatar um portfólio. Então, em meio a essa aula, eu vou estar explicando esse conteúdo de uma forma paralela, como uma aula bônus para a nossa sequência de aulas. Só isso que eu peço para que então tu entenda aí, se tu caiu aqui de paraquedas, se não acompanha o canal, não esteja acompanhando a sequência aqui, desde o início do header, do banner, e enfim, né, até o final aqui para nós finalizar o resto da página que falta formatar, ok? Então, basicamente, o padding ele tem um funcionamento um pouco de teoria agora, né? Muito similar ao margin. Porém, ao invés de dar um espaçamento externo, ele dá um espaçamento interno nos nossos elementos. Então, vamos pegar aqui, se eu der um botão direito aqui e vir inspecionar, ele vai abrir o nosso console aqui. Vamos puxar ele aqui para o lado. Deixa eu só... Tá bem ruim para eu conseguir organizar isso aqui, porque eu tô com a resolução bem alta aqui, bem desproporcional, para conseguir explicar para vocês, enxergar melhor a minha tela. Então talvez fique meio ruim aqui. Mas vamos tentar ajustar aqui, beleza? Então, ok, pessoal. Aqui em cima tem essa setinha aqui, onde eu vou clicar. E eu vou passando o mouse aqui, ó, e ele vai pintando coisas para nós, ok? Então, eu vou selecionar aqui essa nossa div container serviços, beleza? Se eu passar o mouse aqui, vocês vão visualizar que eu estou passando o mouse em cima da propriedade padding. E vocês já conseguem visualizar que tem esse quadradinho, agora eu vou ter que vir por aqui, que tem esse preenchimento de uma forma diferente aqui, certo? Essa borda. Isso daqui é a margem. Aqui ela parece estar meio invisível, obviamente, se a gente tira o mouse, porque não tem cores, né? A gente só está visualizando conforme o nosso DevTools fornece para nós. Se eu vim aqui desmarcar, olha como ele já deu um recuo bem distante, né? Aqui na imagem, nessa outra div aqui onde tem a imagem, a gente também tem um padding aqui dentro, ó, o sinalzinho aqui tem um padding de 15 pixels, certo? Bem, quando eu passo o mouse, ele dá esse preenchimento para o lado interno. Então, se eu desmarcar aqui, ele já muda um pouco a disposição dos elementos. E a margem, ela é o contrário, ela é para o lado de fora. Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, margem top, ele já coloca em relação, por exemplo, para o lado externo do nosso elemento. Se eu pegar aqui, deixa eu selecionar aqui de novo. Ó, aqui vocês conseguem visualizar que tem no nosso P, ele tem essa margem top de 20 pixels ali que tá... É que quando eu tiro o mouse de cima, ele acaba perdendo o colorido ali que vocês conseguem visualizar. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando aqui quando eu passo o mouse aqui e falo sobre esse margem top de 20 pixels. Agora, por exemplo, eu desmarquei, aqui eu removi a propriedade do CSS agora e eu estou passando o mouse aqui. Podem ver que essa barra que tinha em cima ali do nosso texto, embaixo do Lorem Ipsum, embaixo dos serviços, ela desapareceu. Agora, se eu clicar aqui de volta e passar o mouse aqui, ela voltou a aparecer ali embaixo dos serviços aquela barra. Aquele conteúdo, aquela parte coloridinha ali, ela é referente à margem do nosso P. O nosso elemento P é esse elemento aqui, ó. Esse aqui é um parágrafo. E aquela nossa margem, ela está fora dele. Ele é externo. E quando a gente está falando do padding, a gente está falando de um recuo interno dentro da nossa IMG, por exemplo, beleza? Para vocês visualizar de uma outra forma, aqui, por exemplo, ó,
Deixa eu pegar o outro elemento aqui, que não é esse aqui, que eu tirei o padding. Deixa eu colocar de volta aqui o padding. Deixa eu selecionar ele aqui e vir aqui, ó. Por exemplo, aqui, dentro ainda do nosso DevTools, só rolei a rolagem aqui, a gente consegue visualizar, ó. Passando o mouse, a gente consegue ver bem certinho, ó. O padding, ele tem 50 em cima, 50 embaixo, 20 de cada lado, que é o que está definido aqui no nosso CSS. Ou seja, é o preenchimento que tem para essa nossa div aqui, class container serviços, em relação a essa div container. Então a gente criou um preenchimento, que é agora esse preenchimento aqui que ficou essa corzinha meio amarelinha ali. Eu sou daltônico, não sei dizer que cor que é exatamente isso. Então é esse preenchimento que é feito com o padding em relação ao elemento que ele está inserido dentro. Ó. Podem ver que quando eu passo aqui ele fica o sublinhadinho ali, o contornadinho, né? E aqui tem o nosso padding. Então eu consigo passar o mouse aqui. Por exemplo, quando eu coloco agora o mouse aqui na margem, ele não pinta nada, porque a gente não tem uma margem definida nesse elemento. Agora, se eu pegar aqui, que tem a margem definida, ó, aqui a gente tem, cadê? Margem top de 20 pixels. A gente tem uma margem do lado direito. Tá, mas aqui é só para centralizar, ok? A gente visualiza que ele tem essa margem top, ó, 20 pixels, somente em cima, definido aqui, ó, margem top, 20 pixels, que é só exatamente quando eu passo o mouse, é onde ele está pintando, ó. O nosso elemento P, ele tem essa margem de 20 pixels em cima. Se a gente passa o mouse aqui nos outros, no border, no padding, que não tem nada definido, ele não pinta nada. E aqui é o tamanho do nosso elemento, que a gente tem ele definido como 700 pixels, a largura máxima dele e a altura de 30 pixels da nossa linha. Então, por isso ele está aqui 700 por 30, ok? Então, basicamente é isso o que eu queria explicar. Agora diminui demais aqui, mas só para vocês conseguirem visualizar ele inteiro. Era isso que eu queria explicar, como a diferença do que é o margem e o que é o padding. Espero que eu tenha conseguido explicar isso de uma forma bem visual para vocês conseguirem visualizar. Mas uma coisa que vocês têm que ter cuidado quando utilizar o padding, porque ele aumenta a largura ou altura do elemento que vocês estiverem trabalhando. Por exemplo, caso o teu elemento ele tenha 200 pixels e tu utilizar um padding left para ele de 50 pixels, ele vai passar a ocupar uma largura de 250 pixels. Ele soma os teus 200 pixels do teu elemento, que está definido a largura, e mais os 50 pixels que tu definiu na margem. Então, sempre que necessário, tu compensa esse padding aí, essa diferença do elemento, reduzindo então o tamanho da tua largura ou o tamanho da tua altura, conforme tu quiser fazer. Beleza? Então, é isso, pessoal. Acredito que deu para ficar bem claro, pintando aqui na tela, quase praticamente desenhando a diferença do margem e do padding no CSS. Fica essa aula bônus. Se você gostou, deixa teu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu?